O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: Eu sou o pão que desceu do céu. Eles comentavam: Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Podeis sentar, irmãos e irmãs. Muito bem, amadas famílias de Nazaré, uma profecia que o Padre faz para todos vocês, famílias de Nazaré, sejam, em nome de Jesus e pelo amparo de Maria. Quem aqui ama a sua família, levanta a mão. Quase que eu não levantei, meu irmão já estava aqui. Minha cunhada. Muito bem, pode abaixar. Vocês sabem que a liturgia desse 19º domingo do tempo comum parece que já foi preparada para a abertura da Semana da Família desse ano, porque ela fala de ambiente familiar em tudo. Aliás, falar de Deus é falar de ambiente familiar, porque Deus é o maior construtor de ambientes familiares que nós possamos imaginar na nossa vida. Se tem alguém que é a favor, que luta, que faz tudo para o ambiente familiar, é o nosso Deus. E aqui eu dou um testemunho para vocês, pessoal, de que a nossa paróquia, nós precisamos cada vez mais entender que nós somos uma única família. Nós temos 3 comunidades, graças a Deus: Jesus Misericordioso, Santa Luzia e Comunidade Matriz, dedicada à Imaculada Conceição, mas nós estamos numa mesma paróquia, então nós somos de uma mesma família. Então o que o Padre pede sempre é que ninguém seja estranho um para o outro. E me alegra o coração, sabe, quando eu vejo, por exemplo, uma liturgia dessa, em que tem pessoas de todas as comunidades servindo. Pode não parecer, pode ser que você nem faça ideia, porque você não conhece, né? Mas temos, servindo ao altar, nas leituras, pessoas das 3 comunidades. E isso é ser família, né? Porque família que é família serve junto a Deus, não serve separado. Já fica a dica, tá, pai, mãe? Não manda a esposa servir, fica em casa. Não manda o esposo servir, fica em casa. Não manda os filhos vir para a igreja e fica em casa. Ou serve todo mundo junto, né? Ou Satanás vai fazer farra na tua vida e na tua casa. Irmã Dilma, perdão.
Não te saudei. Quase tem um troço agora, né? O que eu fiz? Não fez nada ainda, irmã. Pode deixar. Amado povo de Deus, eu queria que vocês repetissem assim com o padre, porque eu sei que pode ter gente sonolenta, cansada, né? Por causa do almoço, Dia dos Pais, churrascada, aquela coisa, né? Pode dar um ranço agora no fim do dia, a gente sabe disso. Para ajudar, repete bem forte o que o padre for dizendo. Pode ser? Pode? Sim ou não? Muito bem. Vocês sabiam que o padre Maxwell estava aqui na missa de manhã hoje? Perderam. Bem feito. Vamos lá. Amargura. Vou falar de novo que tem gente que dormiu. Amargura. Irritação. Cólera. Gritaria. O padre gritando. Injúrias. Tudo isso deve desaparecer do meio de nós, do meio das famílias. Senhor, expulsa isso de dentro da minha casa e do meu casamento. Amém. Bate palma agora para acabar de acordar. Isso. Para dar uma adrenalina, né, Luquinhas? Por que o padre está te chamando a atenção para essa segunda leitura? Paulo está dizendo que esse tipo de coisa é inadmissível no meio de um ambiente familiar. E Paulo está falando isso para uma comunidade cristã. E uma comunidade que é realmente cristã cultiva sentimentos e ambientes familiares. Aliás, crachá. Se nós queremos que as pessoas se sintam bem no nosso meio, presta atenção, pastorais, movimentos e comunidades. Se nós queremos e temos a intenção de evangelizar, de que as pessoas que nós conhecemos que não frequentam a igreja passem a frequentar, passem a acreditar na igreja, passem a acreditar no evangelho que nós dizemos acreditar, em primeiro lugar, elas têm que se sentir em casa. Elas têm que se sentir acolhidas. Elas têm que se sentir em família. Por isso, embora nós tenhamos um grupo dedicado aos trabalhos da pastoral familiar, todo mundo deveria ser pastoral familiar. Todo mundo. Todo mundo deveria evangelizar a favor da família, e não somente família, o meu núcleo, dentro da minha casa, porque eu posso me tornar muito egoísta, achando que eu tenho que tratar bem só os de dentro de casa, e não tenho que me preocupar com os de fora. Mas de dentro, nós precisamos fazer a experiência de alargar o nosso coração, alargar a nossa visão, e entender que os laços que cultivamos dentro dos nossos lares precisam ser laços não que reduzem o convívio, mas que abrem a maiores e mais diversos convívios, formando a igreja. Isso é igreja. É a união de núcleos familiares formando uma família de Deus, porque é assim que Ele sempre nos tratou, desde a criação. Somos uma família só. Cada um com o seu jeito de ser, cada um com a sua história e tudo mais. Agora, existem algumas coisas ao longo da nossa vida que a gente precisa aprender para poder defender a nossa família e essa verdade concreta sobre família que o padre acabou de dizer. Por exemplo, nós precisamos trabalhar, cada um de nós, o defeito que cada um de nós tem. As mazelas que cada um de nós tem. Até porque você que casou com a sua esposa, você que casou com o seu esposo, vocês não nasceram do mesmo útero. Vocês nasceram de úteros diferentes. E se não fosse assim, nem poderiam casar, né? Aliás, até o 3º grau de parentesco não pode ter casamento. Tem que ter uma licença até especial caso aconteça.
mas não nasceu do mesmo útero. Isso já quer dizer que você já traz, diferente da sua esposa, do seu esposo, uma carga genética e uma herança afetiva totalmente diferente um do outro. Isso quer dizer que cada um viveu sua própria história, cada um viveu seus próprios traumas, cada um viveu suas próprias vitórias até o dia que se encontraram. E aí, a gente não pode esquecer que por mais que sejamos uma só carne, e um só coração, e uma só alma, como nos diz a liturgia do sacramento do matrimônio, nós somos, cada um de nós, uma pessoa única para Deus. E precisamos nos cuidar para ajudar o outro a se cuidar. São dois feridos precisando de cura para se ajudarem na cura. Entenderam? Então não dá. Quando se casa, é a mesma coisa com o padre quando se torna padre. Quando a gente casa, a gente não pode parar de procurar melhorar individualmente também. E é por isso que o padre tem insistido aqui: homens, para de pedir para a esposa rezar sozinha pela sua casa e por você. Tem coisas que só você pode pedir a Deus. Porque tem coisas que você precisa ser curado e liberto, e que se você não disser para Deus, me cura, Ele não vai curar. Não vai. A mesma coisa as mulheres. Tem coisa, mulheres, que só vocês podem pedir a Deus porque fazem parte da sua história de vida, não fazem parte da história de vida do seu esposo, ou vice-versa. Então cada um tem que procurar melhorar sim, para serem um casal melhor, para poderem educar melhor os filhos, para não jogar culpa nos filhos, para não projetar os problemas nos filhos, para não sobrecarregar os filhos, para não cobrar os filhos mais do que precisa ser cobrado, jogando para cima deles algo que nós não corremos atrás. O que o padre está rodando, falando, para chegar na liturgia de hoje? Nós estamos há 2 semanas no capítulo 6 do Evangelho de João, que nos fala sobre o pão da vida. E o tempo todo há uma comparação que em primeira vista é conflitante. Nós estamos, na semana passada, quem se lembra, também vai se recordar, e hoje é lembrado de novo na liturgia, por Jesus, que o povo saiu da libertação do Egito lá, foi para o deserto, roncou a barriga, reclamou de Deus. Queria uma panela de carne para comer. Né? Deus foi e mandou o maná do céu. Hoje, o Senhor fala, né? Olha, os pais de vocês ganharam o maná e morreram. O que é mais importante? O maná ou o pão da vida? Agora, o que é o pão da vida, né? Parece, quando nós ouvimos isso, Jesus falando, eu sou o pão que desceu do céu. E a gente fica, olhando para o céu, tentando imaginar um pão descendo. E na nossa mente humana, é o que o padre falava semana passada. Você vai imaginar um pão caseiro caindo, você vai imaginar um pão francês caindo do céu, né? Um pão sem glúten, seja o que for, caindo do céu. Mas o pão descido do céu é Deus encarnado. É Eucaristia. É um Deus que se mostra para nós pela palavra. Isso é descer até nós. É um Deus que nos visita pelos mais necessitados. Isso é descer até nós. É alguém que precisa de atenção, de uma conversa, de um atendimento, e isso é Deus descendo até nós. É olhar para uma paróquia como essa, cheia de atividade, e que às vezes falta gente para tanta atividade que nós temos, em nome da evangelização, e pensar, isso é Deus me convocando, porque é Deus descendo até nós. É isso. Olha hoje a fraqueza de Elias, né? Na primeira leitura. O Dom Adalberto falava sobre isso hoje na missa da manhã e me chamou realmente a atenção o que ele falava.
Aquele homem estava completamente desgastado, o profeta. Ele chegou a se deitar debaixo do junípero e falar: Deus, me leva, estou aguentando mais, não quero mais nada. Não quero saber de mais nada, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de pastoral, eu não quero saber de retiro, para de me convidar para retiro, não quero, e eu vou convidar para 3 no final da missa, aguarde-me, né? Ainda vamos fazer a abordagem direta para inscrição, né, Cissa? Pois é, aquele homem estava nesse estado, e eu tenho certeza que todos vocês já viveram esse estado em algum momento da vida. Eu já vivi, mais de uma vez. Senhor, não aguento mais. Dá um jeito, porque eu não aguento mais. E aí o Senhor o que que fala? Elias, para. Agora eu lembrei da Celina Borges. Do nada eu lembrei da Celina falando para as mulheres, né? Respira fundo e vai. E aí o Senhor fala: Elias, para, respira e come. Come, porque você precisa se alimentar. A sua missão não acabou. Você ainda tem muito o que fazer, porque eu quero que você faça. Então come. E ali o Senhor fala através do anjo que o visita, o Senhor fala: você ainda tem 40 dias e 40 noites para andar, então vai comer. Trata de comer, levanta esse corpinho daí e anda. E no evangelho de hoje, esse alimento ele ganha um valor imensurável, porque nós sabemos muito bem, meus irmãos, que mais importante do que as preocupações com o nosso corpo material, devem estar à frente as preocupações com nossa alma. E se uma alma desfalece, e se uma alma pensa em desistir, em primeiro lugar, essa alma está precisando ser tratada, ser nutrida, ser alimentada. E de quem? De Deus. Não tem como nós darmos um passo com vigor se a nossa alma estiver carente de Deus. E nós precisamos alimentá-la. E hoje, claro, de forma excelente na liturgia, aparece a Santíssima Eucaristia. Mas o padre chama atenção para mais uma coisa. Padre, eu não posso comungar. Eu tenho uma situação irregular na minha união. Eu sou casal de nova união. Ou eu moro junto e ainda não me casei na igreja. Mas eu amo a igreja, padre. Eu frequento a igreja. A igreja é minha casa. Eu não quero sair da igreja. E eu digo para vocês, não saiam. Quem disse que você tem que sair? E quem disse que o Senhor vai deixar de alimentar a sua alma só pelo fato de você não participar da Eucaristia? Nós sabemos que é a forma mais excelente da presença de Jesus. É a Eucaristia, e aqui ela está no topo de tudo isso. Sem a Eucaristia não se vive, sem a Eucaristia não vive a igreja. Para a Eucaristia existe o sacerdote. Então a Eucaristia centraliza tudo nela, de fato. Agora eu vos pergunto, o que fazem as pessoas que comungam, que podem comungar, e não valorizam isso? Recebem Jesus de qualquer maneira, não levam o que é Eucaristia para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, porque cada vez que comungamos, nós nos tornamos um pouco mais Jesus, ou deveríamos, porque nós vamos nos tornando aquilo que comemos. Nós vamos. Então a lógica de se comungar deveria ser essa: eu estou indo comungar, eu estou entrando na fila da comunhão, em estado de graça, com confissão em dia, sem pecado grave, porque eu quero me tornar um pouco mais como Jesus. E o que fazem as pessoas que não fazem isso?
E o que fazem as pessoas que não podem comungar? Mas pelo poder da palavra, da comunhão, da caridade, na rua, fazem mais propaganda de ser católico do que os que podem. São perguntas que nós precisamos nos fazer, meus irmãos, porque muitas vezes nós temos tanto e não valorizamos o tanto que temos. Nós às vezes reduzimos o tudo que Deus nos dá como se fosse nada na nossa vida. Faltamos missa por qualquer coisa. Qualquer coisa é motivo para eu não vir à igreja domingo. Uma missa dominical. E olha que é uma missa em 7 dias. O padre aqui não está nem cobrando do resto da semana, que hoje eu estou cansado já, não vou ficar cobrando isso. Mas o padre está falando de uma missa. Meu irmão, minha irmã, se vir a uma missa de domingo, te cansa, é porque você está cansado de Deus. A tua alma está pedindo socorro. Se te custa muito dizer para sua visita, vem, mas tal hora eu tenho missa, vamos junto? Se te custa muito isso, coloca na balança quem vai te salvar, a tua visita ou Deus. Se você está na tua praia, no teu passeio, e não tem a coragem de se programar para sair a tempo de participar de uma missa, coloca na balança para saber se quem vai te salvar é a praia ou Deus. Porque logo começa a esquentar, aí começa o desespero. Padre, fiquei preso no trânsito. Bem feito. Tomara que Deus voltasse agora, Jesus voltasse agora, e te pegasse preso no trânsito, e não na missa. E aqui o padre não está nem defendendo que você tem que vir na Imaculada, porque se eu pudesse, eu prendia todo mundo na corrente. Mas eu não posso, né? Quem ama, liberta, não prende. A gente dá o recurso para a pessoa se mancar, só isso, né? E o padre nem pode, mas tem igreja espalhada, gente, graças a Deus. Nessa Joinville tem igreja espalhada para tudo quanto é lugar. Essa hora está acontecendo missa em tanto lugar, que não é possível que um cristão de verdade não tenha coragem de dizer para si mesmo, quem me salva é Deus, eu vou em busca dele. Isso tudo para dizer para os senhores que não há nada mais valioso na nossa vida que Deus, meus irmãos. Que não há nada mais valioso que ter amizade com Deus. Que não há nada mais valioso que dar de presente para minha família que não seja Deus. Que não há mais nada valioso que você dá para o seu pai de presente hoje, Deus. E que não há mais nada mais valioso que um pai dá para a sua família que Deus. A gente sempre ouve que a função do pai é prover. O pai tem que prover, tem que trabalhar, colocar comida na mesa, trabalhar e botar comida na mesa. E tem gente já surtada com isso, achando que é só isso. E que porque faz isso, não precisa ser carinhoso com a mulher, não precisa ser carinhoso com filhos, não precisa ensinar filho a lição de casa. Isso é tudo tarefa dos outros, porque eu já botei arroz na despensa, se vira agora. Não pode lavar um copo porque vai cair a mão, não pode ajudar a limpar um quintal, um jardim porque vai cair os dedos, porque isso eu já botei comida na despensa e se vira o resto. Está aqui o dinheiro, toma, se vira. E não foi assim que Deus pensou a paternidade, porque Deus não é um pai dessa maneira. Antes de fazer qualquer coisa, Deus ama. Em primeiro lugar, Ele ama. Então a primeira coisa que um pai deveria prover a sua casa, e aqui eu deixo isso como uma oração já para vocês pais, nesse dia em que se comemora a sua paternidade. Que é para acontecer todo dia, mas decidiram que o segundo domingo do mês de agosto era dia dos pais. Vamos lá. Primeira coisa, verifique a sua vida de fé. O que eu posso fazer para melhorar como homem de Deus, como homem de fé, para poder, em primeiro lugar, prover a minha família de Deus. Eu preciso ensinar a minha família que ela é uma família de Deus. Os meus filhos a rezar.
os meus filhos precisam me ver como homem que eu sou, rezar. O homem que reza é macho de verdade. Isso é ser macho. É o homem que no século 21, em 2024, tem coragem de, num time de futebol, numa noite de churrasco, chamar os amigos para rezar antes de jogar uma bola. O homem de verdade é aquele que larga qualquer compromisso se ele tem uma missa que ele pode levar a sua família junto. Isso é o macho. Isso é homem de verdade. Porque foi para isso que Deus fez o homem. Para ser dele, em primeiro lugar. Então vamos pedir à Virgem Maria que interceda por nós e que essa liturgia eucarística converta o nosso coração sempre, para que ela, junto com São José, possam interceder pela nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.